A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Amém, gente. Bom, vamos seguir na nossa leitura de Marcos ali, finalizando Marcos hoje, capítulo 15 e 16. Gostaria de pedir seu like desde já, se puder curtir aí, tá compartilhando esse vídeo, se inscrevendo no meu canal, comentando, ativando o sininho, me ajuda demais, tá bom, gente? Por favor, vamos me ajudar a espalhar o Evangelho de Jesus para todos, tá bom, gente? Envie esse vídeo para grupos de família, grupos de amigos, para tudo, tá bom? Mas gostaria de orar por você. Primeiramente, se você pudesse fechar seus olhos, curvar a sua fronte. Pai, mais uma vez nesse dia, Senhor, venho pedir aqui que o Senhor venha abrir nossos olhos, Senhor. Que nesse dia o Senhor venha nos dar espírito de alegria, felicidade, Senhor. Que hoje venhamos entender a Tua palavra de uma forma que nunca entendemos antes, Pai. Que Teu Espírito Santo venha estar aqui presente conosco, Pai, abrindo nossos olhos, conduzindo esse vídeo, Pai. Obrigado pela oportunidade de estar falando do Teu Evangelho aqui mais uma vez, Senhor. Peço que o Senhor abençoe a vida de cada um, Senhor, e a família de cada um representada aqui, Pai. Que o Senhor venha abrir nosso coração, nossa mente, para que Tua palavra venha entrar no nosso coração e que nós possamos viver o Teu Evangelho verdadeiramente. Amar ao Senhor acima de todas as coisas com todo o nosso coração, Pai. Isso é o que eu te peço, já venho te agradecer. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Amém, gente. Vamos dar início à leitura do capítulo 15 e 16. É sempre bom que você esteja com a sua Bíblia aí na mão, tá bom? Não importa se for Bíblia física, Bíblia digital, não importa, mas é importante que você esteja fazendo a leitura comigo, tá bom? Então vou dar início aqui ao capítulo 15, que tem como título Jesus diante de Pilatos. Então ele começa assim: logo pela manhã, os principais sacerdotes entraram em conselho com os anciãos, os escribas de todo o sinédrio, e amarrando Jesus, levaram-no e entregaram a Pilatos. Pilatos perguntou: você é o rei dos judeus? Jesus respondeu: o Senhor está dizendo isso. E os principais sacerdotes acusavam de muitas coisas. Então Pilatos tornou a perguntar: você não vai responder nada? Veja quantas acusações fazem contra você. Jesus, porém, não disse mais nada, a ponto de Pilatos muito se admirar. Ora, por ocasião da festa, era costume soltar ao povo um dos presos, aquele que eles pedissem. Havia um chamado Barrabás, preso com rebeldes, os quais em um tumulto, haviam cometido homicídio. Vindo a multidão, começou a pedir que Pilatos lhe fizessem como de costume. E Pilatos lhe respondeu, dizendo: vocês querem que eu solte o rei dos judeus? Pois eles bem percebia que, por inveja, os principais sacerdotes lhe haviam entregado Jesus. Mas os principais sacerdotes incitaram a multidão no sentido em que lhe soltassem de preferência Barrabás. E Pilatos lhe perguntou: o que vocês então querem que eu faça com esse que vocês chamam de rei dos judeus? Eles gritaram: crucifique-o. Mas Pilatos lhes disse: que mal fez ele? Porém, eles gritavam cada vez mais: crucifique-o. Então Pilatos, querendo contentar a multidão, lhe soltou Barrabás. E depois de mandar a soltar Jesus, entregou-o para ser crucificado. Então os soldados levaram Jesus para dentro do palácio, que é o pretório, e reuniram toda a tropa, vestindo Jesus com um manto púrpura e tecendo uma coroa de espinhos. Puseram na cabeça dele e saudavam, dizendo: salve, rei dos judeus. Batiam na cabeça dele com um caniço, cuspiam nele, e pondo-se de joelho, o adoravam. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto de púrpura e o vestiram com suas próprias roupas. Então conduziram Jesus para fora a fim de crucificarem. E obrigaram Simão Cirineu, que passava vindo do campo, pai de Alexandre e de Rufo, carregar a cruz de Jesus. E levaram Jesus para Gólgota, que quer dizer lugar de caverna. Quiseram dar-lhe para beber vinho misturado com mirra, mas Jesus não aceitou. Então o crucificaram e repartiram entre si as roupas dele, tirando a sorte para ver o que cada um levaria. Eram 9 horas da manhã quando o crucificaram. E a inscrição com acusação contra ele dizia: o rei dos judeus. Com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz: com malfeitores foi contado. Os que iam passando blasfemavam contra ele, balançando a cabeça e dizendo: ah, você que destrói o santuário em 3 dias e o reedifica, salve a si mesmo descendo da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas zombando diziam entre si: salvou os outros e a si mesmo não pode salvar. Que o Cristo, o Rei de Israel, desça agora da cruz para que vejamos e creiamos. Também os que com ele foram crucificados o insultavam. Chegando ao meio-dia, houve trevas sobre toda a terra. Às 3 horas da tarde, e às 3 horas, Jesus clamou em voz alta: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Isso quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que estavam ali ouvindo isso diziam: vejam, ele chama por Elias. E um deles correu para embebedar uma esponja em vinagre e, colocando-a na ponta de um caniço, deu-lhe de beber, dizendo: esperem, vejamos se Elias vem tirá-lo.
Mas Jesus, dando um forte grito, espirrou. E o véu do santuário se rasgou em duas partes de alto a baixo. O centurião que estava na frente de Jesus, vendo que assim havia espirrado, disse: verdadeiramente este homem era filho de Deus. Estavam também ali algumas mulheres observando de longe. Entre elas estavam Maria Madalena, mãe de Tiago, o menor, e de José, e ainda Salomé. Quando Jesus estava na Galiléia, essas mulheres o acompanhavam e serviam. E além dessas, havia muitas outras que tinham ido com ele para Jerusalém. Ao cair da tarde, por ser o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, José de Arimateia, ilustre membro do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se ousadamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Mas Pilatos admirou-se que ele já estivesse morrido. E, tendo chamado o centurião, perguntou-lhe se havia muito que Jesus tinha morrido. Após certificar-se pela informação do comandante, cedeu o corpo a José. Este, baixando o corpo da cruz, envolveu num lençol que tinha comprado e depois depositou no túmulo, que tinha sido aberto numa rocha, e rolou uma pedra para a entrada do túmulo. Maria Madalena e Maria, mãe de José, observaram onde ele foi posto. Bom, gente, esse é o final do capítulo 15, e a gente pode ver ali, já no começo, Jesus diante de Pilatos, em que Pilatos se admira muito porque Jesus ali não está se defendendo, porque não adianta o que Jesus... Não tinha acusações contra Jesus, do que ele se defenderia, né? As acusações todas eram falsas. E ali Pilatos se admira, porque Jesus não disse mais nada. E Pilatos ali sabia que eles tinham condenado Jesus inocente, né? Jesus era inocente, mas mesmo assim condenaram Jesus. E Pilatos vai eles falam ali, né? Pilatos fala, né? Vocês querem que eu solte o rei dos judeus? Ali querendo soltar o rei dos judeus. Porque ali no versículo 10 diz: pois ele bem percebia que era por inveja que os principais sacerdotes lhe haviam entregado Jesus, né? Mas os principais sacerdotes começaram a fazer um tumulto na multidão para a multidão pedir que eles soltassem Barrabás, né? Um homem que ali a gente vê que tinha cometido homicídio. Em vez de soltar Jesus, que ali salvaria todos, né? Fez o contrário do homicídio. Ali ele se sacrificou para salvar todos, né? E ali a multidão começa a gritar: crucifique-o. E aí Pilatos começa a dizer, né, que mal ele fez. E aí gritavam cada vez mais: crucifique-o. E tudo isso teve que acontecer para nós sermos um dia salvos. E eu consigo, assim, eu percebo, né, que nós não somos gratos o suficiente a Jesus. Porque tudo isso ele teve que fazer para um dia nós podermos ir morar com ele. Porque um dia um pecado entrou no mundo por meio de Adão. Por um homem entrou o pecado e por um homem teve que sair. Jesus teve que se fazer carne para morrer por nós, para sofrer tanto por nós. Para um dia nós podemos ser salvos e um dia estar morando com ele. E a gente por muitas vezes dorme sem agradecer, acorda sem agradecer, passa o dia inteiro sem agradecer, né? A gente pode ver ali os soldados zombando de Jesus, fizeram uma coroa de espinhos, colocaram na cabeça dele, colocaram um manto, começaram a adorá-lo, né? Falando assim: salve, rei dos judeus. Batiam na cabeça dele com o caniço, cuspiam nele, zombavam dele. E aí depois conduziram para a crucificação de Jesus. E aí quando crucificaram Jesus, pessoas passavam e blasfemavam contra ele. Ah, você que destrói o santuário em 3 dias e o reedifica, salve-se a si mesmo, descendo da cruz. E aí eles começavam a falar essas coisas. E aí, chegado ao meio-dia, houve trevas sobre a terra. E até às 3 horas da tarde. E às 3 horas Jesus clamou em voz alta: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Aí naquela parte tinha tanto pecado, o pecado da humanidade toda estava por cima de Jesus, que Deus não conseguia olhar para Jesus. Porque Jesus ama o pecador, porém odeia, abomina o pecado. E o pecado estava todo acima de Jesus. E por um momento Deus não conseguiu olhar para Jesus. E aí Jesus pergunta: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparastes? E ali naquele momento Jesus entrega o Espírito dele com um grito tão forte, um espirro ali que diz, né? Um grito que veio assim do fundo e o véu se rasgou de cima a baixo. Onde hoje, por meio desse véu rasgado, nós podemos falar com o nosso Pai. Nós podemos dobrar o nosso joelho e falar com o nosso Pai diretamente porque o véu se rasgou. Que antes da morte de Jesus tinha que haver sacrifício, só o sumo sacerdote falava ali, né, podia entrar no templo, e hoje nós temos essa abertura, essa liberdade de falar com o Senhor, porque pela morte de Jesus ele nos salvou e o véu foi rasgado. E ali depois a gente pode ver
que José, né, de Arimateia foi lá e pediu o corpo de Jesus para sepultar ali o corpo de Jesus, né? Então vamos ali dar início ao capítulo 16, que fala da ressurreição do nosso Salvador, do nosso Senhor Jesus. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé compraram óleos aromáticos para ungir o corpo de Jesus. E bem cedo, no primeiro dia da semana, ao nascer do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida e que a pedra era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem sentado do lado direito, vestido de branco, e ficaram atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não tenham medo, vocês procuram Jesus, o Nazareno, que foi crucificado e ele ressuscitou. Não está aqui. Vejam o lugar onde tinham colocado. Mas vão e digam aos discípulos dele, a Pedro, que ele vai adiante de vocês para Galiléia. Lá vocês o verão, como ele disse. Saindo elas, fugiram do sepulcro porque estavam todas tomadas de temor e assombro, e não contaram nada a ninguém, porque estavam com medo. Havendo Jesus ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios, e partindo ela foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, estavam tristes e choravam. Estes, ouvindo que ele vivia e tinha sido visto por ela, não acreditaram. Depois disso, Jesus manifestou-se em outra forma a 2 deles, que estavam a caminho do campo, e indo eles ao anunciar aos demais, mas também esses 2 não deram crédito. Finalmente, Jesus apareceu aos 11, quando estavam à mesa. Censurou-lhes a incredulidade e a dureza do coração, porque não deram crédito aos que tinham visto já ressuscitado, e disse-lhes: vão por todo o mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Quem crer e foi batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Estes sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal. E se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhe ter falado, foi recebido no céu e sentou-se à direita de Deus. E eles foram pregar por toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que seguiam. Então, gente, esse capítulo 16, a gente pode ver ali a ressurreição de Jesus, em que Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, e Salomé levaram óleos ali para aromatizar o corpo de Jesus, porém nós estávamos falando, pô, quem vai abrir o túmulo para nós, né? Porque a gente não consegue. Elas vêem a porta aberta, elas ficam, meu, o que aconteceu? O que aconteceu? Elas entram ali no túmulo e vê um anjo sentado ali, né? E aí ele fala: não tenham medo, vocês procuram Jesus o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou. Não está aqui. Vejam o lugar onde tinha colocado. E aí depois elas vão e correm porque elas ficam com medo, mas Jesus depois aparece ali para Maria Madalena, e Maria Madalena vai lá, tenta falar que viu Jesus, porém ninguém acredita. Depois Jesus vai lá, aparece a 2 discípulos, e eles vão lá, tentam contar aos outros, porém eles não acreditam, e enfim, Jesus vai e se apresenta a todos. E ali eles acreditam porque Jesus se apresentou a todos. Depois Jesus fala: vão por todo mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Estes sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal. E se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Aqui é mais um indício que nós não somos salvos pelas boas obras, mas pela graça. Quem crer e foi batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Quem, porém, não crê será condenado. Então a gente pode ver, quem crê no Senhor Jesus de coração e for batizado será salvo. Quem crê com coração, porém quem não crê não será salvo, porque não tem boas obras que salvam, porque a única coisa que nos salva é o sangue de Jesus naquela cruz do Calvário, que nos lavou e nos remiu de todos os nossos pecados. E ali a gente pode ver a ascensão de Jesus, que, de fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles foram pregando por toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Bom, gente, a gente pode ver ali que Jesus reina, que Jesus está à direita de Deus no trono dele. Bom, gente, esse foi o final desse vídeo. Você pode deixar o seu like, compartilhar esse vídeo, se inscrever no meu canal, ativar o sininho, me ajuda demais.
comentar aí o que você quer comentar, adicionar aí comentários, críticas, tudo é bem-vindo, tá bom, gente? Mas que Deus abençoe seu dia, sua semana. Eu gostaria de orar por vocês agora, se puder fechar os seus olhos, curvar a sua fronte. Pai, obrigado, Senhor, por cada um que ficou até o final desse vídeo, Pai. Peço que o Senhor abençoe a família de cada um representado aqui, Senhor, que o Senhor venha dar boas novas, Senhor, que o Senhor venha apresentar teu evangelho, o teu amor, Pai, que nós venhamos aprender a amar o Senhor acima de todas as coisas, Pai, que o Senhor venha colocar teu Espírito Santo na vida de cada um, nos guiando no nosso dia a dia, Pai, tanto no nosso pensamento, tanto na nossa leitura bíblica, tanto no nosso trabalho, Pai, na nossa escola, nossa faculdade, o que for, Pai. Peço que o Senhor esteja paciência conosco, Pai, que tua misericórdia se renove todo dia para conosco, Pai. Peço que o Senhor venha abençoar os que não ouvem a tua palavra, para que eles venham ouvir através desses vídeos, Pai. Que, Pai, o teu evangelho venha ser proclamado em todas as nações, Pai. Isso é o que eu te peço, Senhor, e já venho te agradecer por essa oportunidade. Em nome do teu filho amado Jesus Cristo de Nazaré, amém. Amém, gente. Deus abençoe, viu?